Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe, estou aqui novamente com vocês para falar sobre Corinthians. Hoje, né? Hoje não, né? Porque já passou da meia-noite, mas algumas horas atrás fiz um vídeo aqui, né? Porque eu não sei vocês, mas acho que eu e muita gente foi pega de surpresa com a demissão do Ramonga. O Ramon Dias foi demitido, né? Obviamente, depois do jogo contra o Fluminense, depois daquela entrevista coletiva, não coletiva, né? O pós-jogo ali, a entrevista pós-jogo, que o Memphis Depay descascou tudo, né? Inclusive o Ramon descascou ali, deu o seu parecer sobre o esquema tático, né? Meteu-lhe o pau, reclamou de tudo, reclamou que a bola não chega como ele gostaria, reclamou que quando o Garro não tá em campo, ele tem que fazer uma função que ele não lhe agrada, né? Que quando não tem o Garro, não tem o Coronado, ele que tem que ser o cara que vem puxar a bola, que é o cara que tem que pensar ali, ser o 10, né? Um 10, não só na camisa, mas um cara pensante ali, jogar como meia praticamente. E ele meio que deu a entender que não gostava. Também falou, né, que o esquema tático do Ramon, o Corinthians sempre fica aquém do que pode fazer, sempre tá com uma arma, ele usou essa expressão, o Corinthians tá sempre com uma arma na cabeça, porque ou faz 1 a 0 e fica sofrendo, né, até o outro time fica pressionando para tentar empatar ou até mesmo virar o jogo, o Corinthians nunca consegue fazer 2, 3 gols, fez contra o time reserva do Vasco, né, na terceira rodada do Brasileirão, mas ele reclamou muito disso, que o time do Corinthians é um time que entrega pouco e ele não veio aqui para isso. Reclamou também da diretoria, falando que foi prometido um time forte para ele disputar título, jogadores experientes, cutucou os moleques da base. E aí, depois dessa entrevista, o que a gente não esperava que o Ramon já ia cair, depois dessa entrevista, muita gente falou: subiu no telhado, hein? Fica impossível segurar o Ramon depois de uma entrevista dessa. O próprio Augusto Melo foi surpreendido, não tinha a vontade de demitir o Ramon agora, mas depois disso ele não teve o que fazer, mandou embora. E aí começou a surgir grandes nomes para substituir Ramon no Corinthians. O plano A desde o início era o Dorival Júnior, você viu na capa aí, Dorival é o novo técnico do Corinthians, tinha também o Tite, muita gente ainda magoada porque o Tite não quis treinar o Corinthians em outras oportunidades, falou que não ia treinar, foi pro Flamengo e aí a galera torceu o nariz. Eu preferia o Tite, tá? Eu não tenho essa não, era o momento dele, tava tudo certo, ele tem direito de escolher onde ele vai trabalhar. Eu escolheria o Tite, por conhecer o clube, por ser um cara que eu acho que seria mais certeza do que o próprio Dorival. Eu não sou um fã do trabalho do Dorival, mas eu reconheço que ele tem bons trabalhos, né? A gente também tem que esquecer, não pode pensar no Dorival como pelo trabalho que ele fez na seleção brasileira. O Dorival foi muito mal, né? Assim como todos os técnicos que a gente vê aí. O Tite foi o melhor dos últimos tempos, mas ninguém consegue fazer um bom trabalho na seleção brasileira. E aí surgiu a notícia aqui que eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. O Placar, a revista Placar foi aí, deu a exclusiva, tá? Exclusividade. Corinthians fecha com Dorival Júnior, contrato será assinado na sexta. Ex-treinador da seleção era a primeira opção da diretoria e aceitou a proposta. Vamos ver aqui, ó. Dorival Júnior será técnico do Corinthians para a sequência da temporada 2025. O ex-treinador da seleção brasileira acertou detalhes com a diretoria e assinará contrato nesta sexta-feira, dia 18. O treinador era o plano A da diretoria, como eu disse, alvinegra, e o risco de perdê-lo para concorrentes pesou na demissão de Ramon Dias 21 dias depois da conquista do título paulista. Vocês lembram da outra vez, né, que o Corinthians não tinha, precisava de um técnico, demorou para demitir, e aí pegou, o São Paulo pegou o Dorival, teve todo o sucesso, a gente fala, pô, o Dorival estava aí à disposição do mercado, o Corinthians demorou, e dessa vez foi o contrário, né? Vamos continuar aqui a notícia? Dorival e o diretor de futebol, Fabinho Soldado, já haviam trabalhado juntos no Flamengo. Ramon não se despediu, aí tá falando do Ramon Dias, né? Não se despediu dos atletas até o momento, pois comandou o treino da manhã. Nesta quinta-feira, dia 17, foi demitido quando o elenco já havia ido. Aí é tristeza, né? Você que é CLT aí sabe, quando você é demitido
Pô, manda o cara no começo do dia, né? Você deixa o cara trabalhar o dia inteiro, chega às 5 da tarde, manda o cara embora. O cara trabalhou o dia inteiro, pô. Podia ter mandado o cara embora na hora que chegou no trabalho, fala, nem vem, que deu ruim, meu irmão. Vai trabalhar o dia inteiro. É complicado, mas futebol é assim, né? Ramon demitido. Dorival Júnior, de 62 anos, tem trajetória pelos rivais alvinegros no estado. Foi campeão paulista pelo Santos em 2010 e 2016. Teve duas passagens no Santos, né? Venceu as Copas do Brasil de 2010 pelo Peixe e 2023 pelo São Paulo. Também foi o jogador do Palmeiras e dirigiu o time em 2014. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022 pelo Flamengo, Dorival estava desempregado desde o fim de março, quando a seleção brasileira foi goleada pela Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 26. Em um ano no cargo, o treinador obteve 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, com um aproveitamento de pouco mais de 58% em 16 jogos. O Brasil marcou 25 gols e sofreu 17. Tá aí a revista Placar, que deu o furo, né? Deu o furo aí com exclusividade. A Placar cravou que Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Aí temos aqui, né? Muita gente aí se perguntando. Eu não sei, eu queria saber de vocês nos comentários se vocês concordam que Dorival Júnior era o melhor no momento para o Corinthians. Eu esqueço de seleção. Eu sempre falo, tem jogador que não serve para seleção, mas é ótimo para clube, assim como o técnico. Eu não gostaria do Dorival, quando foi contratado para a seleção brasileira, eu achei que foi uma péssima escolha, porque a gente precisava, eu acho que ainda precisa. Agora talvez venha o JJ para a seleção. Eu acho que tá no momento da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro. Eu acho que os técnicos brasileiros estão atrás, muito atrás, estão defasados. Mas, pensando em clube, no momento desse, eu acho que o Dorival é um cara que pode se encaixar bem no Corinthians. Não é o amor da minha vida, não é o cara que eu gostaria que treinasse o Corinthians, mas eu acho que pro momento, né, é um cara que é apaziguador, é um cara que consegue levar muito bem, né, no dia a dia ali, consegue lidar com os egos. Seleção brasileira esquece, tá? Aquele negócio lá foi broxante, aquele... Ai, por favor, posso falar? Dia a dia de clube é diferente de dia a dia de seleção. Na seleção brasileira ali, os caras se encontram de 2 em 2 meses, então nem tem muita química, nem tem muita entrosamento entre o Dorival e os caras. Os caras chegam da Europa e fica ali dias e nem tem muito entrosamento com o treinador. Dia a dia de clube é outra coisa, né? O Dorival é conhecido por ser um cara que consegue lidar com esses egos. A gente, pô, o Flamengo é um ninho de cobra criada e o cara foi muito bem lá. É o único cara que conseguiu fazer, por exemplo, o Gabigol e o Pedro jogar bem no mesma equipe. Então, ele tem as suas qualidades, né? Então, eu vou dar um voto de confiança. Eu acho que vai dar bom. Tomara que dê bom, porque precisa dar bom. Porque, pelo amor de Deus, eu tava comentando com o Eduardo hoje. Corinthians e Santos entrar no Campeonato Brasileiro ano após ano e o objetivo ser lutar por 45 pontos para não cair, é vergonhoso, né? São duas equipes gigantescas que tem que pensar além, adiante. Foi mais ou menos, o Memphis Depay também falou nessa entrevista que derrubou o Ramon, mais ou menos isso, porque ele diz lá que o Corinthians não pode se contentar, faz 3 pontos, depois perde 2, e aí tá tudo bem, no próximo jogo a gente ganha. Ele também falou, ele tem essa mentalidade, ele quer vencer. Por isso que ele cobrou aí a promessa de diretoria, de jogadores experientes. E eu acho que o Corinthians não pode ficar dependendo só de pensar em 45 pontos e lutar em Copas. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham. Antes de continuar, eu queria falar para vocês aqui sobre a Fute Fanatics. A Fute Fanatics, agora parceira aqui do canal do Crack Pepe, dando 7% de desconto em toda a sua loja com o cupom Pepe na Fute. Então, se você tá aí querendo comprar um presente aí pra sua namorada, pro seu pai, pra vovó, pro vovô, pra mãe, um presente legal, não tem só coisa de futebol na Fute Fanatics, tá? Tem roupas casuais, tem boné. Então, entra aí, ó, mira aí no QR Code, mete lá o 7% de desconto no cupom Pepe na Fute, dá uma força pro seu amigo aqui e muito obrigado a Fute Fanatics acreditando aqui no canal do Crack Pepe. Voltando ao tema Dorival, eu queria saber de vocês o que vocês acham do Dorival. Eu queria dar uma relembrada aqui nos títulos. Eu vou mexer aqui, ó, nos títulos que o Dorival venceu na carreira. Ó. Ele foi 3 vezes campeão da Copa do Brasil, né, com 3 clubes diferentes.
com o Santos na temporada 2010, com o Flamengo em 22 e com o São Paulo em 23. Campeão da Libertadores com o Flamengo em 22, né? Um baita clube, como eu falei pra vocês, o cara que fez o Gabigol e o Pedro jogarem juntos, foi o único, né, que conseguiu fazer, teve essa proeza. Foi campeão gaúcho com o Internacional, ganhou uma Sul-Americana também, ó, com a Recopa Sul-Americana com o Inter, campeão brasileiro, né, da Série B com o Vasco em 2009 e 2 vezes campeão paulista com o Santos. Ele teve 2 passagens, né? Ganhou em 2010 e 2016. E também eu quero ver aqui, ó, o número de vitórias que ele obteve em cada clube. E nos últimos, tá? Não vou passar muito para trás, que tem uma caralhada de times que ele passou. No São Paulo, ele esteve à frente em 54 jogos, ganhou 24, empatou 14 e perdeu 16. Fez aí pontos por jogo, ele fez 1,59 pontos por jogo comandando o São Paulo. Já no Flamengo, ele esteve à frente em 38 partidas, venceu 23, empatou 6 e perdeu 9. Fez aí 1,97 pontos por jogo. E no Ceará, que credenciou ele novamente a ter uma grande chance, né? Depois ele vai para o Flamengo. 18 jogos à frente, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Não é o que eu queria, nem imaginava, mas se for pensar em técnicos brasileiros, não temos muito à nossa disposição. E o Dorival é um bom nome, então eu vou apoiar, acredito aí na competência do Dorival. Esquece seleção brasileira, tá? Esquece seleção, não é a mesma coisa, não é o mesmo trato do dia a dia e vamos dar uma chance pro Dorival. E aí, nessa contratação do Dorival, muita gente ficou pistola. O Grêmio tava de olho nele e praticamente vai ter que ficar aí com o Mano Menezes. Aí, Mano Menezes, você é louco. Se sobra um Mano Menezes pra nós, aí eu largo mão de vez. Tomara que vá pro Grêmio lá e não tenha sucesso. Os São Paulinos também ficaram putos, né? Tão putos nas redes sociais aí com o Júlio Casares, falando que perderam a oportunidade de trazer o Dorival de volta, demoraram pra mandar o Zubeldia embora e agora fica mais ou menos na situação inversa, né? Porque na passagem dele pelo São Paulo, o Corinthians demorou para demitir o técnico, o São Paulo foi lá e contratou o Dorival, que estava livre no mercado, e agora, Dorival livre no mercado após a seleção, o Corinthians demite rapidamente o Ramon e contrata o Dorival. E os santistas também estão putos, né? Porque o Dorival falou que ia descansar, não quer nem saber, o Santos chegou no Dorival, quis ali bater um lero para ver qual era, se ele poderia assumir o Santos depois da queda do Pedro Caixinha. Ele falou que ele, tô cansadão, vou descansar. Não quis nem ouvir a proposta do Santos. E aí o Corinthians vem num dia e resolve tudo. Então, São Paulinos, gremistas e santistas putos com Dorival Júnior. Até que é um bom sinal. Se muita gente queria, então vamos ver, vamos dar uma chance pro Dorival. Tomara que ele faça um bom trabalho, tomara que ele consiga pegar todos esses jogadores que o Corinthians tem à sua disposição e fazer um bom trabalho. Quem sabe ele não ganhou o brasileiro ainda, né? Quem sabe possa ganhar um brasileiro. Difícil? Muito difícil. Já estamos 6 pontos atrás dos 2 primeiros colocados em 4 rodadas, né? Já é bastante coisa. Então, vamos ver. O Corinthians tem jogadores interessantes, mas repito novamente, precisa trazer zagueiro, precisa ter um reserva pro Garro, porque não dá para contar com o Coronado, bichado. Então, eu quero ver o que vai acontecer com esse Corinthians de Dorival Júnior. Tô otimista, vou dar um voto de confiança. Eu sou um cara que não gosto muito dele, do trabalho dele. Quando foi pra seleção, torci o nariz. Mas, pra time, vamos ver o que ele vai fazer no nosso Corinthians. Deixe nos comentários o que você achou dessa contratação. Era isso que você queria? Não era o Dorival que você queria? Quem você gostaria que tivesse assumido a seleção do Corinthians? Beleza? Deixe nos comentários, faça o cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Até o próximo vídeo, fui!